Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Escolha a Vida da Associação Pode. Hoje contamos com a presença de Verônica Simões, responsável administrativo financeiro, e vamos falar sobre a importância da destinação do imposto de renda para projetos sociais. Seja bem-vinda, Verônica. Obrigada. Vamos começar a nossa conversa com a seguinte pergunta: qual é a diferença entre doação e destinação? Tudo bem, Thaís? Dizer que eu estou muito feliz em estar aqui hoje conversando com você, Que bom. enquanto representante da Associação POD, que é uma organização que está dentro do meu coração. E aí, trazendo esse tema, né, que todos os anos a gente tem feito essa campanha. E aí é uma campanha de destinação do imposto de renda e não de doação. E ainda melhor dizendo assim, de a destinação de uma parte desse imposto devido, né? E aí, respondendo à tua pergunta, entre destinação E e doação. doação, quando a gente fala em destinação, a gente fala em dar um destino diferente àquele valor devido do imposto de renda que até então ele iria em sua totalidade para os fundos públicos, né? Que no Entendo. caso do imposto de renda é um fundo público federal, né? Quando a gente vai fazer lá tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, quando a gente vai fazer lá a nossa declaração, né? A gente, no final, é emitido um DARF, no caso que é um documento de arrecadação federal. E aí é através desse DARF que parte desse imposto devido ele vai ser destinado para os projetos da Associação POD, caso a pessoa física ou jurídica decida por isso, né? E aí tem uma diferençazinha de como é que a pessoa física ela vai fazer com que isso aconteça. E a pessoa, eu falei da física ou da jurídica? Eu Da falei da física. física. Da Isso, física, física. e depois são passos diferentes para a pessoa jurídica, certo? Então Entendi. é basicamente isso, assim. Que é uma campanha que a gente tem encabeçado todos os anos. É importante dizer que a cada ano a gente tem trabalhado para que ela se fortaleça, né? Porque a associação pode, ela não é minha, ela não é sua, ela não, não é de Lucas, ela não é de Júlio. A Associação Pode, ela é uma organização da cidade de Pesqueira. Então, assim, eu acredito fielmente que as pessoas físicas, nós, cidadãos e cidadãs, não só de Pesqueira, mas também das cidades vizinhas que têm suas crianças atendidas aqui na cidade, elas têm que abraçar também, né? Exato. Porque é um projeto que beneficia centenas de crianças e adolescentes, e a gente tem que fazer com que cresça. E aí o intuito desse fortalecimento da campanha, né? De chamar as pessoas para participarem e estarem juntas. Exatamente. Verônica, para quem ainda tem dúvidas, como funciona a destinação do imposto de renda para projetos sociais? Veja, e aí a gente dá continuidade para eu te responder a essas informações que eu estava te passando, né? Para a pessoa física funciona de uma forma e para a Para pessoa jurídica, jurídica funciona de outra de uma forma. outra forma. Ano passado, eu me recordo que a gente tem um vídeo, inclusive, pessoal, tem um vídeo do ano anterior que uma parceira nossa e amiga da Associação Pode, né? Porque nós Isso. chamamos quem contribui com a causa de pessoa amiga do Pode. Tem um vídeo dela falando sobre essa destinação junto com o contador enquanto pessoa física. Então, a pessoa física, no período que a Receita Federal abre para começar a enviar as declarações, que é todos os anos, e aí a cada ano muda esse período, né? Não é um período fixo, né? Não, não tem um período fixo, não tem. Então, assim, essas pessoas físicas é todo ano, geralmente no período entre março, abril, maio, geralmente a Receita Federal deixa aí uns 2, 3 meses para que isso aconteça. E a destinação é direto na declaração.
Então, cada pessoa pode destinar até 3% para o Fundo da Infância e da Adolescência, que é o FIA, de pesqueira, certo? E aí, a associação pode, que é cadastrada e tem certificado junto ao Fundo da Infância e da Adolescência de Pesqueira, acessa esse recurso que vai para lá. A Receita Federal, quando é lá para o mês de agosto, faz uma transferência de todos os valores que foram destinados pelas pessoas físicas e faz um repasse único para a conta desse fundo municipal que fica lá no Conselho Municipal da Criança e Adolescente de Pesqueira. Entendi. Verônica, vamos falar um pouquinho agora sobre empresas. Muitas empresas desconhecem que pode destinar parte do imposto devido para projetos sociais. Na sua opinião, o que pode ser feito para ampliar a conscientização no meio empresarial? Veja só. Eu queria continuar um pouco lá do que eu Fica falei à vontade. que eu falei só de pessoa física, de falar como isso funciona também, essa destinação em relação à pessoa jurídica. É um pouco diferente no sentido dos períodos e da porcentagem também dessa destinação. Para a pessoa jurídica, não é toda pessoa jurídica que pode fazer essa destinação. Só as empresas que têm lucro real, certo? Existem empresas de lucro presumido, empresas do simples, empresas de lucro presumido e empresa de lucro real. As empresas que têm essa modalidade de lucro real, elas faturam a cada 3 meses. Faturam, assim, vão dizer para o governo, vão fazer um balanço lá e dizer quanto elas faturaram e qual o imposto devido em relação àquele faturamento do trimestre. Entendi. Então, baseado naquele valor ali, 1% do valor devido ela pode destinar. E aí ela destina diretamente, ela não destina na fonte, não destina para a Receita Federal. Ela vai destinar diretamente fazendo uma transferência bancária para a conta do Fundo Municipal. Então, é esse trâmite a cada 3 meses, né? E aí ela fazendo isso no final do exercício, né? Por exemplo, agora no final do ano de 2025, se ela destinar agora em março, junho, setembro e dezembro, no final do ano, o Fundo Municipal, que é o Conselho da Criança, vai fazer o repasse para a Associação POD daquele valor que foi destinado pelas empresas no ano de 2025, naquele exercício. Entendi. E aí, voltando mais especificamente para isso que você trouxe, tu repete, por favor, Sim, como foi? sim. Na sua opinião, o que pode ser feito para ampliar a conscientização no meio empresarial para que as empresas possam destinar o imposto de renda para os projetos sociais? Eu acredito que a gente falar sobre responsabilidade social, né? Que as empresas agora, quando a gente fala de empresas maiores, como a Moura, que é uma parceira da Associação POD, que fica aqui na cidade de Belo Jardim, que tem tantas crianças que vêm para cá diariamente, quando a gente fala nessa responsabilidade social, a gente fala de práticas ESG, né, que as empresas desse porte têm adotado. E eu acredito que, independente do porte da empresa, se ela pensa em ter práticas sociais, práticas de responsabilidade social, eu acho que com pequenas atitudes como essa de destinação do imposto de renda, que é tão simples, é uma atitude tão assim fácil, simples, fácil mesmo, consegue, né? Consegue mudar tantas vidas, o impacto social gerado através de uma destinação dessa por uma empresa, que é 1% do imposto devido, que para muita gente pode parecer pouco, mas que quando a gente junta de empresa, se cada uma dessas empresas daqui da região, da cidade de Pesqueira, de Poção, de Sanharó, quer dizer, hoje são 6 municípios que o POD consegue atingir, né, abranger, assim, Isso. consegue beneficiar com os atendimentos que realiza diariamente. Se as empresas desses 6 municípios, se a gente juntasse cada uma, fizesse uma destinação a cada trimestre, a gente conseguiria um bom aporte para continuar com a manutenção das atividades, né? Então, assim, eu acredito que é uma questão de sensibilização mesmo,
pessoal dos diretores das suas empresas, de abraçarem a causa, de se sentirem corresponsáveis, né? Porque se a gente também não se sentir, é responsabilidade de quem? Exatamente. Eu acho que a instituição está aí para provar que o social também não é só responsabilidade do Estado, né? Do poder público. A gente tem nossa vida e eu acredito que ela tem que ser também em função de alguma coisa. A gente não vive à toa, né? E quando a gente traz isso, traz essa mensagem, traz essa motivação para o nosso trabalho, para ser como é que eu posso dizer? Um dos objetivos da empresa que a gente comanda eu acho que é fazer a diferença, né? É isso. Eu acho que o caminho que as empresas deveriam seguir, todas elas, eu acredito nisso, nessa mensagem. Entendi. E aí o trabalho que a Associação Pode tem, né, que é tão rico, tão bonito, não só para Pesqueira, né, mas para todos os municípios, como você falou que a Associação Pode atende, né? Então, por que não fazer essa doação, né? Isso, Verônica. Verônica, mais uma pergunta. Quais são os passos que as empresas precisam seguir para destinar parte do imposto devido para organizações como a Associação Pode? É porque, na verdade, eu já falei desses passos, não foi? Eu já Se falei, empolgou. eu me empolguei e já adiantei, já falei um pouco sobre esses passos. Só para eu poderia completar, Sim. inclusive, minha fala, né? Inclusive, eu sou presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente daqui de Pesqueira, num mandato enquanto representação da sociedade civil, porque os conselhos municipais eles são paritários, né? E aí, quando uma empresa como a Moura, por exemplo, ela destina no mês de março, que é quando ela fecha o trimestre dela, um recurso para a conta desse fundo municipal, né, desse FIA daqui, o Condeca ele emite um recibo dizendo que recebeu aquele recurso e dizendo que aquele valor está destinado aos programas e projetos da Associação Pode. E aí, a empresa lá que fez essa destinação, o que é que ela vai fazer com esse recibo? O contador dessa empresa vai anexar aos livros contábeis. Esse recibo é importantíssimo para que a empresa ela possa demonstrar para a Receita Federal o que é que foi feito com aquele recurso que ela transferiu. Paralelo a isso, no ano seguinte, o Conselho ele informa também a Receita Federal quais foram os valores que ele recebeu através de destinação das empresas, através de um documento chamado DBF, certo? Declaração de Benefícios Fiscais. Inclusive, agora, nós estamos preparando, junto à contabilidade do Conselho, uma lista das empresas que fizeram doação no ano de 2024, e aí nessa lista vai o CNPJ da empresa, o valor que ela destinou, a data, porque aí a contabilidade vai lá num sistema específico de DBF, lança cada CNPJ desse, cada valor desse, informando a Receita Federal o que é que aconteceu. Então, a Receita Federal ela vai cruzar essas informações, né? O que a empresa informou com o que o Conselho informou. E elas precisam bater, e aí tudo acontece e fica tudo às claras, né? No site da Associação Pode também, nós temos, que é importante dizer aqui, se as pessoas acessem www.associaçãopode.org. Lá também a gente tem um espaço, né? Uma aba que fala sobre transparência, e nessas abas aí estão disponíveis cópias de contratos, cópias de convênios, cópias dos nossos balanços sociais. Quer dizer, todos os recursos que a Associação Pode recebe nesses últimos anos, toda a população, né, de Pesqueira e região, aliás, do mundo, pode ter acesso a esses arquivos para saber quais os valores que foram recebidos e para onde esses valores, o que é que foi feito com esses valores, né? Onde foi gasto, né? Os valores de destinação
de imposto de renda. A Receita Federal também disponibiliza essas informações através das suas páginas, né, digitais aí. Também existe, quer dizer, é uma informação pública que está disponível para qualquer cidadão ou cidadã acessar e a transparência acontecer, que é o que a gente mais preza pela idoneidade e pelo uso racional. Eu costumo dizer que 100 mil, vamos supor, 100 mil reais, aqui na Associação Pode, a gente transforma ele em 1 milhão. Porque devido à otimização desse recurso, né? A desburocratização, inclusive, no uso do seu uso. E aí, quando eu falo no uso dele. E aí, inclusive, quando eu falo em desburocratização, não é que é um uso livre. Existem regras, nós temos regras para usar. Está me faltando agora o nome do documento. Lembrei. Nós temos manual de compras, de como proceder, cada etapa, desde a seleção do fornecedor até o pagamento final, prestação de contas, inclusive de acordo com cada financiador, né? Então, quer dizer, todos esses passos, assim, eles existem e são dados de uma forma muito responsável para que quem está financiando a organização tenha confiança e mantenha a parceria, que é o que a gente quer. A gente não quer que as ações, né, os programas e os projetos da Associação Pode, eles paralisem tão pouco que vão para trás. Não, a gente quer que as ações elas melhorem, que a organização ela cresça, para que a gente consiga atender cada vez mais crianças, né, prioritariamente. E é isso. E para isso a gente depende das empresas e dependemos também das pessoas físicas nesse tempo de declaração de imposto de renda, para que essa destinação aconteça, para ela ser feita de uma forma responsável, a gente recebe também de uma forma responsável, e para que o trabalho continue, né? Eu acho que a intenção é essa. Hoje a gente vê a crescente de casos de pessoas com deficiência e neurodivergentes em todo o mundo. E quanto mais a gente conseguir apoiar e destinar recurso para esse tipo de iniciativa, como a Associação Pode, a gente está fazendo a nossa parte, né? A gente não pode cruzar os braços e fazer da nossa vida sei lá, adeus. Não é bem assim. Bom, pelo menos é o que eu entendo, né? Verônica, eu quero agradecer a sua presença nesse podcast, nesse episódio. Foi uma conversa muito esclarecedora. Tenho certeza que o pessoal de casa que nos acompanha vai tirar muitas dúvidas, né? Então, foi um prazer estar com você aqui hoje. Eu também gostei muito. Fazia tempo que eu tinha vindo aqui para esse espaço que eu estou diariamente, mas que, assim, é sempre bom poder contribuir, né, de diversas formas, chamar a população para vir visitar os projetos. Vem aqui, a instituição funciona diariamente, né, de segunda a sexta-feira. Tem tantas atividades aí que podem ser acompanhadas, que podem ser vistas. Seguir a página do Instagram, né? Pode Pesqueira. Isso. Seguir a página o canal do YouTube, né? Que fora esse nosso vídeo aqui, tem tantos outros, com tantas abordagens. E é isso, agradecer também, fico muito feliz. E, Verônica, qualquer pessoa pode vir visitar a Associação Pode? Sim, qualquer pessoa. Basta agendar, se forem grupos maiores, precisam um agendamento, entra em contato lá, liga para o 3835-1688, ou manda mensagem de WhatsApp, ou manda uma mensagenzinha no direct, e eu tenho certeza que serão todos respondidos e atendidos. Que coisa boa, né? Então fica aí um recadinho para o pessoal de casa que queira conhecer a Associação Pode, venha e todos estarão recebendo de braços abertos. Quero agradecer também você que nos acompanhou através do nosso canal do YouTube Pode Pesqueira e em breve estaremos com mais um episódio. Obrigada!